Exercício, vamos pegar esse 4, né? É o 4, né? Faça um algoritmo que receba como entrada dois conjuntos de elementos inteiros, seus respectivos tamanhos lógicos, com no máximo 100 elementos cada um, e que seja capaz de construir um terceiro conjunto que tenha a união dos elementos entre os dois conjuntos dados. No conjunto união não poderá existir elementos repetidos, certo? Bom, a premissa básica dessa questão aqui é aquela situação de que eu tenho um valor e um vetor, né? Certo? Se eu tenho um valor e um vetor, eu tenho que saber se esse valor está no vetor. Tá? Essa que é a ideia básica que a gente trabalha. Tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho um valor e um vetor, eu vou ter que saber, no caso em questão, né? Vamos dizer lá, aqui o programa é união. União. Né? Como argumento de entrada, eu vou ter quem? Vet A, vet B. Aqui é argumento de entrada. Como argumento de saída, eu vou ter o quê? Vou chamar de vet U. Seria o vetor união. Não é isso? Aqui vamos dar o CRT, para a gente poder fazer a parada. Vou usar o type, vou dizer que é um tipo TP vetor, é um array. Aqui eu posso definir const tf igual a 100. Vou dizer que eu tenho um array que varia de 1 até tf of integer. É isso? Vetor de inteiros, certo? Muito bem. Desse vetor de inteiros, então, o que você tem? Uma vez definido o vetor aqui, vou declarar as variáveis. Então, eu vou ter vet A, vou ter vet B, vou ter vet C. Só que o vet C, como sendo união de A e B, ele, mesmo sem repetição, ele está certo ele ser do tamanho de 100? Tá? Se o vetor A tiver 100 elementos distintos, e o vetor B tiver 100 elementos distintos, quando eu fizer a união, quantos elementos vai ter o vetor B? C, o vetor união. Quantos? Pelo menos, né? Se for, né? É isso? Se for valores repetidos, pode ter menos. É isso? Mas eu não posso ter menos que isso, né? Então, o vet C aqui, ele não vai poder ficar junto com vet A e vet B. Vet A e vet B pode ter 100. Né? Então, eu vou criar o TP vetor união, que é um array que varia de 1 até tf, até 200 of integer. Tá certo? E vou dizer que vet C, vet U, que é vet união, é do tipo TP vetor U. Tá claro? Bom, além do vetor A, B e do vet união, então eu tenho o que eu tenho mais? Eu tenho tamanho lógico de A, eu tenho tamanho lógico de B e tenho tamanho lógico do vetor união, que são de que tipo? Inteiro. Beleza. Ok. Além do tamanho lógico, vou precisar do que mais? Vou precisar de uma variável contadora que vai me determinar qual que eu estou percorrendo. É isso? Eu preciso, pelo menos, quantos contadores eu vou precisar? No mínimo 2. Vou chamar de J. Beleza? E J como sendo os contadores que eu vou estar trabalhando. Né? Bom, então aqui só para a gente exercitar um pouco o que a gente viu na aula agora com subprogramação, não precisaria ser, né? Mas vou criar então um subprograma, uma procedure vet, ok? Onde eu vou passar como parâmetro, vou chamar de vet
tá? Que é do tipo TP vetor. Tá? Eu quero que ele retorne, se o programa que ele fizer lá dentro, eu quero que ele retorne alterado, ou pode ser por cópia mesmo. Essa é a questão que trata de dois vetores aqui. Receba dois conjuntos de elementos inteiros, respectivo tamanho lógico, no máximo 100 elementos cada um, seja capaz de construir o terceiro conjunto contendo a união entre elementos dos dois conjuntos dados. No conjunto união não deve existir elementos repetidos. Então, o vetor que vai chegar aqui, ele vai, depois que executar a rotina Levert, ele vai sofrer alteração ou não? Então, faz por cópia só e tá tudo certo. É isso? É assim? Vem aqui, daí eu vou ter o quê? Um TL, que é do tipo integer. Beleza. Então, eu tenho esse programa. Vou definir variável local aqui, um K, que é do tipo integer. E vou definir o que eu vou executar propriamente dentro do meu subprograma. É isso? Então, aí, lógico, já vem do programa principal, o vetor já vem, então vou fazer o quê? Vou fazer um laço de repetição, começa com 1, vai até o TL, e vou fazer a leitura. O que é a leitura? Read de quem? De índice K. Assim. Tá certo? Tudo certo aí? Beleza. Então, vamos chegar aqui. Eu vou ter que ler o tamanho lógico de A, vou ter que ler o tamanho lógico de B, né, que vai me determinar quantos elementos eu vou ter, certo? E como é que eu... Não, vamos à emoção, né? Não pode parar, não podemos ter aula sem emoção. Quem chegou por último? Hã? É melhor escolher do que ser escolhido. Aí é problema teu, velho. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 11, 12, 13, 14, 15. Renan, né? Vai lá. Como é que eu faço a chamada do meu subprograma Levert? Acho que tá gravando, né? Será que tá? Não sei. Parece que tá. Então, qual que é o comando? Renan. O que mais? Hã? Ele vai ler o vetor A ou vai ler o vetor B? Ou é o vetor união? Então, como é que fica, Renan? Hã? E como é que eu coloco isso aqui na chamada do subprograma do tipo procedure? Oi? Levert. Recebe? Assim? Será que é assim?
Calma, muita calma nessa hora. A adrenalina sobe, as orelhas ficam vermelhas, esquenta. Fica tranquilo. Estamos entre amigos. Faz parte. Daí, se não é assim, como é que a gente faz? Hã? Ainda não. Ainda não. Calma. Muita calma nessa hora. 2 pontos? Sim? Já? Hã? Essa ajuda para alguém. Escolha alguém para te ajudar. Não, tem que ser escolhido. Pode ser qualquer um. Vai lá. EBS, abre parênteses. Vetor A, vírgula, tamanho lógico A. Sim. Tá. Aí agora temos que ler o vetor B. Então, aí. Então, li o vetor A, li o vetor B. Certo? Tá correto aí? Tá. Depois que eu li o vetor A, li o vetor B, eu tenho que fazer o quê? Tem que gerar o vetor C. Vetor união, na realidade, né? O vetor união, segundo o nosso enunciado, ele não pode ter repetição. Certo? O que é a união? É igual a valores comuns entre dois vetores? Da outra questão que a gente tem? Não. Quando são valores comuns é o quê? Interseção. E agora é união dos dois. Muito bem. Então, qual que é a lógica que a gente tem para fazer? Vamos escolher outro número. Escolha outro número. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como é que a gente faz para montar? Já tenho o vetor A lido, tenho o vetor B lido. Como é que eu faço para montar a união? Desculpa, eu não entendi. Não ouvi. Fazer a junção. Muito bem. Qual que é a lógica que a gente tem que usar para fazer esse processo? Essa é a questão. Eu não estou te ouvindo, por favor. Vou percorrer o vetor A, ok. Vou jogar os valores que estão no vetor A no vetor C. Mas o critério que diz no enunciado é que o vetor C não pode ter repetição. O vetor A e o vetor B podem ter elementos repetidos. Não, não, não. A questão não é essa. Isso daí é a intersecção que era o enunciado daquela outra questão que nós já resolvemos. Né? O enunciado aqui diz assim: faça um algoritmo que receba como entrada dois conjuntos de elementos inteiros e os respectivos tamanhos lógicos, com tamanho máximo de 100 elementos cada um, que seja capaz de construir um terceiro conjunto que contenha a união dos elementos entre os dois conjuntos dados. No conjunto união não poderá existir elementos repetidos. Eu não estou dizendo que os elementos são comuns, que está em um ou está no outro. Aqui a questão é outra.
Sim, a colocação que eu estou fazendo é que mesmo no vetor A, por exemplo, posso ter valores repetidos. Não está dizendo que eu posso ter elementos únicos no vetor A. Tá, e vamos traduzir isso então em códigos? Essa é a parte interessante da coisa. Né? Traduzir isso. A ideia é essa, né? Eu vou pegar o vetor A e vou verificar se esse cara já está no vetor C. Se não está, eu coloco. Certo? Aí vem o próximo elemento do vetor A. Está no vetor C? Ah, não está, então eu coloco. Veja o próximo. Está no vetor C? Já está. Então, não vou fazer nada com ele. Certo? Muito bem. Vamos traduzir isso em termos de Pascal. Escolha alguém para te ajudar. Pedir ajuda aos universitários. Pedro. Vai lá, Pedro. Oh, meu Deus! Estamos todos na mesma sala? Será que nós estamos conversando a mesma língua? Tá vendo a emoção? Isso. For e não é igual to TLA do for J 1 to TLB do Big. Você concorda com ele? Concorda com ele? Oi? Condiz com aquilo que você me falou? Então, mas condiz com aquilo que você me passou antes? Não. Eu acho que não condiz com o que ela disse antes. Eu acho que você não prestou atenção no que ela estava falando. Isso é crítico. A emoção pega. Daí? Eu preciso saber se o valor que eu tenho no vetor A, se ele está no vetor C, não é isso? Mas o que tem a ver o vetor A com o vetor B aqui? Você viu que o grau de intensidade da emoção do ano passado é diferente desse ano, né? Esse ano o bicho pega, tá vendo? Ano passado a gente não tinha emoção nesse nível, né? Ah, é retrasado. Ah, desculpa. Perdidos no tempo? Isso aí. Então, vai, continua na sua ideia, então, vai, vamos lá. Tá. Então, essa primeira parte tá certo. Daí? B. Não. Tá, como que fazemos isso? Tá, mas aqui o que fica tudo do jeito que tá aqui? For i recebe. O que é que eu tiro daqui pra gente? For
for j. Pode tirar o for j. Bom, e aí? Tudo bem? Oi? If vet A de posição I Ó, qual foi a primeira questão que eu passei de strings? Eu tenho uma string e um caractere. E eu quero saber se esse caractere está dentro dessa string. Foi? Qual foi o primeiro exercício que eu passei de vetores? Eu tenho um valor e tenho um vetor. E eu quero saber se esse valor está dentro do vetor. O princípio aqui é exatamente o mesmo. Na verdade, se eu tiver, qual que é a solução se eu levar em consideração? Que eu tenho um vetor e um valor. E eu quero saber se o valor está dentro do vetor. Então, eu vou colocar aqui na forma de um subprograma. Vou chamar lá o básico, lá, o achei, onde vou ter um vetor vet do tipo tp vetor e vou ter um valor, vou colocar num, que é do tipo int. Certo? Ele vai me retornar um boolean. Tem um vetor e um valor, tá certo? Então, eu vou dizer que eu vou ter um tipo inteiro, um apontador para mim percorrer e vou montar a estrutura, certo? Bom, levando em consideração que eu tenho um vetor e esse vetor pode ter 100 elementos ou pode ter 200 elementos, a primeira coisa que tem que levar em consideração aqui é o seguinte. Primeiro, se eu fizer uma estrutura contadora aqui, eu encontrar o elemento na primeira posição, eu vou ter que percorrer todos os elementos que estão ali. Certo? Então, o que se faz? Ao invés de a gente fazer com a estrutura forma contadora, vamos fazer numa maneira condição. Então, vou dizer que meu K recebe 1, vou dizer que enquanto eu tiver vet de índice K for diferente do valor e meu K for menor, faltou o que aqui? Tamanho lógico. Né? Menor ou igual ao meu tamanho lógico, faça o quê? Eu vou ter um número e eu vou ter um tamanho lógico. Oi? Não. Aqui eu não estou fazendo uma estrutura para colocar num vetor. Eu só estou percorrendo um vetor, tem um vetor e um valor.
A rotina mais básica que a gente fez até agora e que eu venho insistindo que é importante saber fazer esse negócio. O que é que eu faço aqui enquanto o VET de índice K for diferente do número e o K for menor que o TL? Eu faço o quê? Oi? Não. K, exceto K, mais um. É o número que eu estou procurando? É o valor que eu estou procurando? Não. Ainda tem valores para percorrer? Tem. Então eu faço o quê? Vou para o próximo. Certo? Então, eu tenho que ir até encontrar o cara. Aí eu tenho que fazer o quê? O nome da função recebe o resultado. Ele é tipo booleano. Certo? Olha só que coisa. Achei, recebe. Vamos escolher o nome. O nome da 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh! Emoção, é uma coisa fantástica. Vai lá. O que é que recebe? Achei, recebe o quê? Pode escolher alguém para ajudar. Escolha alguém para pedir ajuda dos universitários. Não. Escolha alguém aí para te ajudar. Bruno. Foi sortear. Recebe falso? Não. O achei vai receber um valor que indica se encontrou ou não encontrou. Da condição que está ali, ele encontrou ou não encontrou? Ele vai parar o laço de repetição com duas possibilidades. A primeira é o quê? Quando ele encontrar uma igual. E a segunda é quando? Quando eu cheguei até o final do meu vetor. Então, aqui para mim saber se ele encontrou o que interessa, o nome da função indica o quê? Que achou. Quando ele achar, ele vai retornar true. Muito bem. Então, depois dos dois pontos igual, eu coloco o quê? Quase. O que mais? Eu acabei de falar a resposta agora. Igual ao número. Mas muda no conceito, só true e falso? Sim. Aqui ele vai dizer o quê? O que é que nós estamos perguntando aqui? Ó? Vértice de índice K é igual a num? Se for, ele vai retornar o quê? True. Se não for, ele vai retornar o quê? False. Bacana, não é? Oi?
Muito mais prático que um if. Eficiente ali? Sentiram a profundidade da expressão ali? Ah, mas isso faz parte do processo de aprendizado. Então, aqui eu vou dizer assim, if o quê? Eu vou invocar o subprograma. Diga lá um número aí. Hã? 12. Vai acertar alguém. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Modo 5. If o que aqui que fica? Oi? Nada. Adrenalina na veia, negócio. Eu vou usar a função. Como é que eu usaria a função? Escolher alguém para ajudar. Hã? 25? 5? Então, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Sorteio. Emoção! Estamos aqui para quê? Bem, if achei, abre parênteses, hã? Agora é um vetor. O primeiro parâmetro é um vetor. Ué, tem 3 chances. A estatística diz que você tem 33,33% de acertar. É só falar um. O pior das hipóteses vai estar o quê? Errado. É, não está perdendo nota. É, aproveita agora. Hã? O achei, ele passa um vetor, um número, que seria um valor, e um tamanho lógico. Aqui seria quem? Qual vetor? Eu tenho vetor A, tenho vetor B e tenho vetor U, que é o vetor união. Passa vetor A aqui. É isso? O primeiro parâmetro é um vetor. O segundo parâmetro é um número. O terceiro parâmetro é um tamanho lógico. Quem que eu tenho que passar aqui? Oi? O número? O vetor é o vetor A. Aí eu passo vetor A na posição I. Sim? Tem lógica? Oi? Mas eu tenho valor no vetor U de em si? Bugou?
Se eu estou usando o vetor A e estou passando o vetor A de índice E, qual a chance desse valor estar dentro desse vetor? 100%, porque eu estou passando o vetor para ler e eu estou passando o valor dentro dele. E se for dois vetorados, só que vai no máximo colocar índice e colocar aí mais um. Ele comparar com o próximo. Eu tenho um vetor e um valor. Olha o que a função achei faz. Ele percorre o vetor inteiro. Vetor U, TL, VET-A de índice I, TLA. Assim. Se isso for der true, then o que faz? Acho que é, chamei também lógico. Vetor U de índice tem coerência com o que está escrito aí? Tem sentido o que está escrito aí? Vamos à emoção, né? O último foi Valdecir. Diga outro número aí, Valdecir. 6. Vai dar. Vamos fazer o inverso, né, agora, né? Vamos começar de lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oi? Faz sentido o que está escrito aí? O que está errado, então? Oi? O achei. O if? Não está comparando com nada, ele é tipo booleano. O achei retorna um booleano aqui, ó. Ele vai retornar verdadeiro ou falso. Se é verdadeiro, ele vai lá e coloca. Se for falso, ele não faz nada. Oi? Se VET-A na posição I está errado. Quem acha que VET-A na posição I está errado? É o valor que está lá dentro, não o vetor. Tá pegando o número. A ideia está consistente com aquilo que a gente estava fazendo? Estava falando?
Ele vai verificar se tem no outro vetor, se não tiver, ele vai inserir. E aí, Bruno? Pode escolher um para ajudar aí. Sorteio uma. Ajuda os universitários. Olha pra mim. Ah, pode. Nós estamos aqui num país democrático. Não é? Nós estamos num país democrático. 7. Que lado você quer começar a contar? Pode ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou decidir de novo. É emoção, um negócio fantástico. Então, hã? Vamos pedir alguém aí para ajudar aí. O que é que tá? Tá certo? Tá coerente essa lógica? Eu vou dizer que tem erro aí. É. O pessoal que não se manifestou ainda, que não foi sorteado ainda, vamos lá. Opa! Aqui, ele está dizendo, se eu achar, eu vou colocar. O que é que tem que ser? Se eu não achei, então eu vou fazer aquele comando. Certo? Se eu não encontrar ele no vetor união, então eu vou colocar ele no vetor união. Agora, se eu encontrar, eu vou colocar? Só vou colocar se eu encontrar? Tem chance disso acontecer? Não. Mas se eu colocar o not ali, já muda. Beleza. Tem mais erros aí. Oi? Inicializar TLU. Tudo bem. Eu inicializo o TLU com quanto? Certo. Muito bem. O que mais? Por um acaso tem. Ah, muito bem. Em vez de ser TLA, tem que ser aqui quem? TLU. Porque eu vou percorrer qual vetor? Certo? Vou percorrer o vetor união. Tem que ser o tamanho lógico do vetor união. Tudo bem. O que mais? Ah, não tem mais? Tem problema. Faz parte do processo. Depois? Não, porque supostamente quando eu digo ali que ele começa com zero aqui, ó, ali eu começo só com zero. Não tem nenhum elemento. A hora que eu encontrar um elemento que eu não encontrei no vetor união, eu vou ali passar o quê? 1. Eu passo ter um valor na posição. Aí eu passo esse elemento. Certo? O que mais?
E? Mais um. Não. Onde que achei recebe true? Gabriel? Tem dois? Dois numa pancada só? Tô olhando pro meu lado. É? Depois do? Achei é uma função. Achei não é uma variável. Faltando coisa ou tá errado? Tá faltando coisa. Adrian. Daniel. Como é que é? É um valor inteiro? É. Se eu fosse colocar o valor dentro da posição do vetor, eu ia chamar desse jeito? Esse subprograma function não necessariamente precisa ser subprograma, poderia estar dentro do código ali. Tá? Eu só estou colocando porque a gente já viu function. Então é uma maneira de visualizar, certo? O quê? Vai. Hã? Sim. Estamos utilizando o recurso, né, de acordo com a sua característica. Eu tenho um trecho que tem uma certa complexidade, ou que tem um trecho que vai acontecer uma certa repetição de vezes, e eu estou utilizando ele ali, dessa maneira. Pelo jeito vai ser difícil, né? O que está errado é que quando eu for fazer a leitura do meu vetor aqui, eu necessariamente tenho que fazer passagem de parâmetro por referência. Porque esse valor vai ser lido lá no subprograma e ele tem que retornar com os valores que eu li. Se eu passar por cópia lá para dentro dele, a hora que terminar o subprograma, o que vai acontecer? Nada. Porque os valores só ficaram lá dentro do subprograma. Eu fiz uma cópia para dentro dele. Certo? Tá. Esse trecho de código faz com que verifique os valores do vetor A com o vetor união. Mas isso resolveu o nosso problema? Não. O que tem que fazer? Oi? Tem que usar o vetor B. Como é que eu faço para fazer isso? E? Oh, dúvida cruel. Se você falar um pouquinho mais alto, eu vou conseguir entender o que você está falando. É melhor você não falar para você, fala para mim. Fazer outro laço de repetição. Aqui. For J de 1 to tamanho lógico de B do if not achei vetor U de índice J tamanho lógico U. Observe o seguinte, aqui. Nós estamos fazendo a mesma coisa que estaria fazendo no anterior, não tá?
Correto? Quando eu tenho uma situação dessa, eu tenho que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Eu tenho um trecho que vai se repetir. O que vai mudar? Alguns parâmetros, certo? Tá claro? Então, o que se faz aqui? Venho, vou criar um subprograma do tipo function ou do tipo procedure? É procedure ou é function? Se é function, ele vai retornar o quê? Vetor 1. Então, eu vou ter o que aqui? Function. Tem que passar os parâmetros. Quais são os parâmetros? De qual? Nós temos que pegar, quando eu tenho um trecho que se repete, eu tenho que levar em consideração o seguinte, né? Eu tenho esse trecho aqui que está se repetindo. Dentro desse trecho, o que é que muda de um para o outro? Vetor, no primeiro caso vai ser vetor A, no segundo vai ser vetor B. TLU por referência. Então, eu tenho vetor A, o vetor no caso, que seria esse caso aqui desse vetor, ou nós estamos falando esse vetor é esse caso aqui? É o vetor U ou é o vetor A, o A e B que eu vou ter que passar? A e B? Tá. Então eu tenho vetor A, tenho vetor B, aí eu tenho o tamanho lógico, esse tamanho lógico é de quem? Do A e do B. Muito bem. Mas além do A e B, eu vou precisar de quem? Vou precisar do tamanho lógico do U, que vai ter que ser por referência. Tamanho lógico U do tipo integer. É isso? Oi? O que vai retornar o nome da função? Oi? O inteiro, indicando o quê? Vai retornar o vetor U? Aqui? Aqui é inteiro. Assim. Quem que eu vou colocar para retornar? O vetor U. Tá, vamos voltar nesse negócio aqui. A decisão está muito séria, né? O processo é bastante complicado. O drama está instalado. Eu tenho que retornar quem? Vou retornar o vetor U, união, no nome da função. Eu poderia retornar, se fosse necessário? Sim. Ou eu vou retornar um tipo inteiro, que seria o tamanho lógico de U. Quem acha que é a primeira opção que vou retornar o vetor, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quem acha que é o inteiro, levanta a mão. 1. O nome da função, ela vai retornar um valor. Tá certo? O nome da função vai retornar um valor. E eu vou ter que retornar
também um vetor. Porque o resultado que eu estou buscando desse negócio é um vetor. Não é isso? Tá claro? Bom, nessa situação aqui em particular, eu tenho que retornar dois parâmetros, não tem? Porque, teoricamente, não basta eu retornar só o tamanho lógico de U, eu tenho que retornar o vetor U também alterado, não tem? Não é isso? Porque não basta eu retornar só uma parte, tem que retornar as duas. Daí? Hã? Eu posso escolher? Será que eu posso escolher? Ele mais um, que daí conta. Não. Ó, observe o seguinte, ó. O que é que acontece quando eu executar esse trecho de código aqui, ó? O que acontece quando eu executo esse trecho de código? Estou pegando o vetor A, estou verificando se o valor está no vetor união, e se não tiver, estou colocando. Se não tiver, estou colocando. Ou seja, no final desse processo, com o vetor A, eu tenho que ter o tamanho lógico do vetor união e os valores do vetor união estabelecidos. E eu tenho que ter o vetor A ou o vetor B junto comigo. Tá claro? Então, o que acontece nesse caso é o seguinte. Se eu for retornar o vetor, o que acontece? Quando eu for processar o primeiro vetor, vai retornar o vetor inteiro. Mas e a segunda vez que eu for retornar o segundo vetor? Ele não tem que ter os valores do vetor A? Na hora que for processar o vetor B, não tem que manter os valores do vetor A já? Aqueles já estavam no vetor A? Ou eu posso perder os valores que estão no vetor A e montou no vetor união? Não. Porque daí eu tenho dois vetores distintos. Certo? E eu preciso ter todos eles juntos, no mesmo vetor. Então, como é que eu faço? Oi? Retorna. Aonde? Como? Hã? Então, mas se eu retornar aqui, eu posso colocar aqui, ó, dp vetor U. Posso colocar aqui? Posso. Mas como é que esse vetor vai chegar dentro do subprograma? Esse cara não tem que chegar dentro do subprograma? E ele está chegando dentro do subprograma? Entenderam a colocação? Oi? O quê? Se você colocar o vetor, não tem valor. Ele não está entrando, ele está chegando, o vetor união está chegando até dentro do subprograma? Não, não está. Ele precisa chegar dentro do subprograma? Precisa. Hã? Não vai fazer diferença. Na verdade, eu queria usar aqui para a gente ver a ideia que a function também pode ter passagem de parâmetro por referência. Hã? Desculpa. Coloca o TLU e o vetor por passagem de parâmetro. Colocar o vetor U e o TLU como passagem de parâmetro por referência. Daí ele retorna o quê? Isso ajuda, o exemplo aqui em particular, ajuda a visualizar aqueles questionamentos que eu perguntei ontem na aula a respeito de vetores, de programação e passagem de parâmetro lá, né? A function sempre vai retornar um valor? Sempre vai. O que se pode fazer aqui, ó, é algo assim. Eu vou dizer que a minha função, ela vai retornar um tipo integer. Que por um acaso
pode ser o tamanho lógico da união, tá? E eu vou dizer que eu vou ter o VET união passado por passagem por ano por referência. Que esse, sim, vai precisar chegar dentro do meu subprograma numa passagem por ano por referência. Ele vai ter que voltar alterado, nos dois casos. Vou colocar que dentro, junto com o meu TL, eu vou passar meu TLU por cópia, não por referência. Ok? Estou passando ele por cópia para dentro do meu subprograma. Beleza? Bom, eu vou vir aqui, vou declarar uma variável local. Por sinal, eu vou usar a mesma que foi usada aqui. Vou pegar esse trecho de código e vou colocar no meu subprograma. Só que ao invés de usar VET-A, eu estaria usando VET. Ao invés de eu estar usando TLA, estou usando TL. Certo? TLU continua com o TLU e VET-U continua com o VET-U. Tá? Aqui deixa de ser A, só VET. Certo? Eu estou usando o I. Aí o que vai acontecer aqui? Conforme o valor do TLU veio para cá como sendo uma variável, uma passagem parando por cópia ali, não foi? Quer dizer, quando ele retornar para lá, o TLU não vai voltar alterado, correto? Tá certo? Então, eu vou chamar o nome da minha rotina, vai receber TLU. Entenderam o processo? Fazer que o nome do subprograma vai retornar o tamanho lógico dele. Ele está valendo aqui dentro do subprograma como sendo uma variável com cópia. Ele está válido? Está válido porque ele está passando por parâmetro aqui, ó. Certo? Está passando aqui como parâmetro. Estou usando TL, está genérico. Aqui não é mais VET-A, é simplesmente VET. Tá certo? Aí o que acontece aqui? Eu vou chamar união e vou passar como parâmetros quem? Não. VET-A primeiro, que é o primeiro parâmetro. Ó, é pela sequência os parâmetros, não é? O primeiro parâmetro que está aqui é VET-U? Não, é quem? É VET. VET, então, aqui não pode ser VET-U. Porque aqui no final eu tenho VET-U. Certo? Então, o primeiro parâmetro é VET. Aí eu vou passar o tamanho lógico, que seria o tamanho lógico de quem? Do vetor A. TLA. Vou passar o TLU, porque está sendo passado ali por parâmetro TLU. E vou passar aqui no final quem? VET-U. Tá claro? Bom, isso daqui, esse outro trecho que eu estou fazendo aqui, faz a mesma coisa. Então, aqui vou fazer quem? União VET-B, TLB, TLU, VET-U. Só que aqui tem um problema, né? A função retorna um valor, não é? Então, alguma coisa tem que receber. Quem é que tem que receber? Alguém piscou aí? Vou pedir mais uma vez. Fala um pouquinho mais alto, porque daí eu vou poder ouvir o que você está falando. Eu recebi o TLU. Ah. Ali, recebi uma união. Quando eu receber o segundo, eu não teria que pegar de cima e colocar junto? Mas está aqui, ó.
Diga. No lugar do daria na segunda chamada, daria para colocar a primeira chamada inteira? Como que é? Ali na linha 46, união, daí, Ah. VET B, TLB, daí união, VET A, TLA, TLU, VET U. Não. Não. No lugar do VET-U ali? Isso, do TLU. Vai viajar muita gente na maionese. Vamos ficar com não. E aqui, então, vai faltar uma subrotina que vai onde eu vou passar um VET do tipo TP vetor U e um TL do tipo int, onde eu vou ter uma variável local VET na posição K. Ok? Aqui eu vou chamar escreve, onde eu vou passar VET-U e vou passar TL. E aqui embaixo eu vou dar id key para parar o programa. Tá certo? A gente fazer uns ajustes básicos aqui para ficar bacana o nosso processo ali. Eu vou acrescentar um parâmetro aqui na leitura, eu vou chamar de call, e vou colocar aqui no meu subprograma, comando, onde eu vou colocar que ele vai colocar o call e vou colocar, vamos dizer assim, o valor de K mais 3 aqui, para ele se posicionar de maneira tranquila, certo? Então, vou usar o mesmo recurso na hora de escrever aqui, vou passar um parâmetro a mais aqui, que eu vou chamar de call, e vou colocar aqui, begin, colocar um goToXY aqui, onde eu vou passar o call, vírgula, o K mais 3 também, para ele se posicionar. E aqui, na hora de fazer leitura, o terceiro parâmetro que eu estou passando, então eu vou colocar na coluna 10 aqui, o segundo vetor eu vou colocar na coluna 20, para ficar, perdão, não é aqui. Aqui eu vou colocar na coluna 10, aqui eu vou colocar na coluna 20, e na hora de escrever eu vou colocar na coluna 30. Tá certo? Se não entenderam o que eu falei agora, depois vocês testem em casa, depois da videoaula, e vejam o que vai acontecer. Tá? Vamos salvar esse negócio. Né? União VET. Aqui em cima, se não me engano, a União VET. Muito bem. Então vamos pôr para executar. Deve ter estragado. Ele está dizendo que o VET-U como parâmetro VET-U. Não. Aqui tem que ser
VetU, TP vetor U, né? A gente está usando aqui. Ah, era por causa daquele cara lá. Tá vendo? Bom, vamos dizer lá então que o vetor A tem 5 elementos, o vetor B tem 4 elementos. Aí pegar o primeiro vetor. 1, 2, 1, 3, 4. Um segundo vetor. Bacana assim, né? Bonitinho, né? Ah, meu Deus. Isso é um problema sério. Só porque a gente faz um negócio lá para ficar tal. Vou colocar em negrito aqui. Pronto. Ficou meio distorcido aqui, né? Mas tudo bem. Ele vai ficar. Faltou jogar ele de volta para a posição lá. Valor de. Vou ler o segundo vetor, né? Então vamos dizer lá que seja. Vou repetir valor 2. 4, 6, 8. E eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 6, 8. Tem algum valor repetido? Fez a união dos dois vetores? Bacana, né? Não é? E ficou alinhadinho ainda. Beleza? Entenderam? Então, nós vamos começar agora a fazer multiplicação de matrizes. Oi? Alguém ficou com alguma dúvida aí? Bacana? Então, posso começar um novo. Esse já está salvo, né? Ó, já está salvo. Ah, não vai adiantar, né? Vocês não vão ter ele salvo mesmo. Tá. Não, vocês podem assistir a videoaula e reproduzir ele quantas vezes vocês quiserem. Hã? Oi? Mas vamos lá. Então, nós temos lá multiplicação de matrizes, né? Então, vamos dizer lá, eu vou ter, quem quer argumento de entrada? Mate A, mate B. Quem quer argumento de saída? Vou ter mate M, de multiplicação. Use CRT, const TF, vamos usar 10, e tá lá, o definitivo. TP matriz é igual a array que varia de 1 até TF, vírgula, 1 TF, of integer. Ok? Muito bem. Definir o tipo matriz. Eu vou trabalhar com variáveis. Vou usar o i, o j, que seriam os índices, para poder percorrer linha e coluna. Ok? Que é do tipo integer. Vou usar mate A, mate B, mate C, como sendo do tipo TP matriz. Ah, beleza. Mate N. É isso? Vamos fazer sobre o programa? Fazer a leitura dessas matrizes? Hã? Vamos seguir até onde dá, né? Como é que eu faço para fazer a leitura? Então, vou fazer uma procedure. Tá, o cara tá
ali, ó. Passagem de parâmetro por? Quem que eu vou passar como parâmetro? De que tipo? Quem mais que tem que passar como parâmetro? TLL, TLC, que é do tipo integer. Bom, aqui o que vai acontecer? Essas variáveis local, né? Começa com 1 to TLL do for J começa com 1 to TLC do rede mate e vírgula J. Então eu vou ter que ter o TLA. Na verdade, eu vou ter que ter o tamanho lógico de linha de A, tamanho lógico de coluna de A. Vou ler primeiro o parâmetro da primeira matriz. Vou ter que ler tamanho lógico de linha de B, tamanho lógico de coluna de B. Tem que ler as duas matrizes, correto? Aqui eu vou chamar o lemate, onde eu vou passar mate A, TLLA, TLC de A. Lê mate de novo, onde eu vou passar mate B, TLLB, TLCB, tamanho lógico de coluna de B. Tá certo? Li as duas matrizes. Como é que é a regra? Como é que o Toninho explicou para vocês como é que funciona a multiplicação de matrizes? Tá, vamos fazer assim. Para a gente não ter problemas com relação ao formato e não se confundir, eu vou fazer matrizes que tenham tamanhos lógicos diferentes. Então, eu vou ter uma matriz A de 2 por 3, 2 linhas, 3 colunas, e vou fazer a matriz B, que vai ter lá pode ser? Vou estar trabalhando. Eu posso fazer uma multiplicação em uma matriz assim? Qual que é o critério para fazer a multiplicação? Coluna da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Não é isso? Muito bem. Então, se levar em consideração que eu tenho a matriz A aqui e eu tenho a matriz B aqui, eu vou gerar a matriz M, que é a multiplicação. Aqui, neste caso, ele vai pegar o 1, que vai multiplicar com 7. Aí, ele vai somar o 2, que vai multiplicar com o 9. E vai somar com o 3, que vai multiplicar com o 4. Certo? O segundo termo aqui, ele vai pegar a primeira linha, o 1, que vai multiplicar com o 8. E vai somar com 2, que vai multiplicar com o 1, que vai somar com o 3, que vai multiplicar com o 6. Não é isso? E aí ele vai gerar uma matriz 2 por 2, porque daí a segunda linha ele vai pegar o 4, vai multiplicar com o 7, que vai somar com o 5, que vai multiplicar com
o 9 e vai somar com o 6 que vai multiplicar com o 4. Tá certo? E o último termo que vai ter aqui vai ser o 4 que vai multiplicar com o 8, que vai somar com o 5 que vai multiplicar com o 1, que vai somar com o 6 que vai multiplicar com o 6. Tá certo? Tá claro aí? Isso tudo vocês já viram com o Toninho, não precisa entrar no mérito dos detalhes desse processo. Tá certo? Qualquer dúvida, por favor, reclame com o Toninho. Bom, o que é que nós temos que fazer aqui então? Eu tenho que fazer quantos laços de repetição? Quanto? 3. Então, eu vou ter um for e começa com 1, 2. TLLA do. Aí vou ter um for J começando com 1, 2 TL CB do. Aí eu vou ter um for um K TL TLC Aqui nós vamos ter o quê? Vamos gerar a matriz M de índice o quê? Como? Recebe Não. Senhores, nós temos aqui a seguinte situação. Ó. Veja bem. Eu vou ter que fazer esse terceiro laço aqui, ele vai fazer a soma. Vai fazer a soma das multiplicações aqui. Porque eu tenho que fazer ele gerar esse cara, o emparelhamento aqui, ele vai pegar esse aqui com esse aqui. Mas aqui eu tenho que pegar cada parte disso aqui e fazer essa soma aqui. Para fazer essa soma aqui eu tenho que fazer o quê? Não. A soma que acontece aqui não é da matriz A com a matriz B, que é o resultado do produto de quem? Ó, observem o seguinte, ó. Aqui ele vai pegar a matriz, eu tenho que pegar essa posição da matriz A aqui e fazer ela multiplicar por essa posição da matriz B. Aí o resultado desses dois aqui, que é esse caso aqui em particular, eu vou ter que acumular ele. Porque essa matriz aqui, ela vai gerar uma matriz 2 por 2, não vai gerar uma matriz 3 por alguma coisa. Então, aqui tem que fazer o quê para mim acumular? Eu vou ter que receber a mat M de índice IJ, que é o cara que ele está recebendo, vai receber mais mat A IK vezes mat B KJ. Tem coerência?
Ah, tem que colocar o P. Poxa, tá perto do intervalo. É esse? Tá bem. Bom, nesse formato, esse é o cálculo que vai fazer. Vai percorrer as duas matrizes e vai fazer o cálculo da multiplicação. Aí aqui, para mim poder escrever, eu faria um subprograma do tipo procedure. Escreve mat, onde eu vou passar como parâmetro mat do tipo TP matriz e TLL, TLC do tipo íntegro. Aqui, var IJ do tipo integer, begin, for I variando de 1 to TLL do for J variando de 1 to TLC do right mat de índice e vírgula J. Fazer os respectivos ajustes do processo para a gente ler ele bonitinho, né? Então, aqui eu vou colocar duas variáveis a mais. Aí aqui se faz um cálculo para poder mostrar. Eu já tinha feito isso para vocês, né? Pode ver. Pena. Então aqui vai ser call mais J vezes, vou colocar 3, vírgula, lin mais I. Vou colocar a mesma lin call. Aí aqui eu vou colocar vamos colocar na linha 5, coluna 10. Aqui vamos colocar na linha 5 também, só que coluna 50. E aqui eu vou chamar para escrever mat, onde eu vou passar mat m. Vou passar. Quem que é que eu vou passar aqui mesmo? E daí, para mim colocar o resultado, eu vou manter a minha coluna, vou colocar mais para baixo, né? Vou colocar começar na coluna primeiro é linha, depois é coluna, né? Vamos colocar na linha 10, coluna 30. Não dá para chamar da WriteLN e colocar o subprograma? Hã? Colocar o WriteLN, aparece, e aí coloca o subprograma da unidade. Você vê, não dá para fazer assim, na sintaxe? A sintaxe? Faltou declarar.
TLLA, TLCA, TLLB, TLCB. É só uma vírgula, pessoal. Calma. Vocês têm aula agora? Eu tenho. Então, é 2 por 3, 3 por 2. Primeira posição, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele vem lá, 7, 8, 9, 1, 4, 6. Bacana? Beleza? Bom, alguém ficou com dúvidas? Acho que ficou interessante a primeira parte. A segunda foi um pouco corrida, né? Não deu para ter tanta emoção na segunda parte. Mas a emoção era na primeira mesmo. Fiquem tranquilos que a emoção era para ser na primeira. Tá joia? A emoção também vai ser na prova, na primeira parte. Tá bom? Estou fechando a videoaula.